Olá pessoal, boa tarde, bom almoço para quem está almoçando agora. Bem-vindo aqui mais um papo com investimentos. E eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. No vídeo passado a gente bateu um papo sobre dividendos e crescimento. Eu recebi alguns materiais, recebi alguns directs, dúvidas sobre essa questão ainda dos dividendos e empresas que crescem. E a gente viu no vídeo passado que empresas que crescem geralmente não pagam muito dividendos. Oi, Nerzinha, que bom te ver por aqui. Então, empresas que pagam muito dividendos, normalmente elas estão em um nível de pouco crescimento. Porque a empresa ali ela vende os seus produtos ou serviços, gera um fluxo de caixa e com esse caixa ela pode escolher entre pagar dividendos e pagar dividendos ou distribuir o seu lucro para os acionistas. Foi uma coisa que a gente viu aqui no vídeo passado. Quem quiser, o vídeo está gravado aqui na timeline ou no canal do YouTube, você pode acessar o canal do YouTube. E hoje eu quero desmistificar um pouco mais sobre isso. E por que isso é importante dentro dos investimentos. Oi Mariana, Matheus, Pedro, Cris, cara, que bom ter vocês por aqui. Então, por que é importante saber sobre isso? Porque talvez o investidor iniciante, ele escuta falar de dividendos e fala o seguinte, poxa, então eu quero montar uma carteira de dividendos. E aí a carteira de dividendos dele não vai subir tanto igual outras empresas, ele pode ficar frustrado. Então no vídeo passado a gente falou sobre isso, dá uma olhada aqui, está na timeline ou no canal do YouTube, vai lá na bio e dá uma olhada lá no canal do YouTube, que os vídeos estão gravados por lá. Então eu quero desmistificar um pouco mais sobre isso. O Vinícius, meu amigo, a gente trabalhou junto já em fundo de pensão e ele até mandou um material muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês, específico sobre as empresas americanas. E um dado muito importante que dentro das grandes empresas americanas, são as empresas que são negociadas no mundo inteiro, são empresas que todo mundo conhece, 8 grandes empresas, dentre as 25 maiores empresas dos Estados Unidos, dentre as 25 maiores, 8 não pagam dividendos há 10 anos. Então você não investiria nessas empresas que não pagam dividendos? Qual que é a resposta que vocês me dariam? Se eu falar para vocês que dentre as 25 maiores empresas americanas, 8 não pagam dividendos há 10 anos, e algumas nunca pagaram dividendos. E o mais engraçado é o seguinte, que as empresas que menos pagaram dividendos nos últimos 10 anos e que nunca pagaram são justamente as empresas americanas que a gente mais conhece. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A Amazon tem 10 anos que não paga dividendos. E aí, você deixaria de investir na Amazon? Ou seja, se você está procurando empresas que pagam excelentes dividendos, vocês não iam investir na Amazon, na Tesla, na Netflix, no PayPal, no Facebook, e aí o Matheus está falando exatamente isso. Se ela tiver em crescimento, eu investiria. E é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. A empresa, ela escolhe pagar dividendos ou não pagar dividendos na medida em que ela tem projetos que ela pode desenvolver nos próximos 10 anos. Então, a Amazon gera lá um resultado, e aí o lucro dela, ela pode escolher, cara, eu distribuo esse resultado para os acionistas ou eu vou investir nos projetos internos da empresa para crescer nos próximos 10 anos. E aí, se ela tem bons projetos, ela não vai pagar dividendos e vai transformar isso em projetos. Então, se a empresa tem projetos, igual o Matheus falou aqui, se ela tiver em crescimento, ela investiria. E é exatamente essa conclusão que eu gostaria que todo investidor começasse a pensar sobre isso, ao invés de quando a gente vai fazer uma reunião sobre investimentos, alguém fala assim, não, eu quero, porque o BACE recebe 200 milhões de dividendos por ano. Sabe? Mas aí é outro nível, o Warren Buffett recebe, eu acho que 10 milhões de dólares por minuto de dividendos, mas aí é outro nível, já chegou num patamar. Enquanto você não chegou num patamar de receber muito dividendos, tem que escolher também empresas de crescimento, empresas que não pagam dividendos, porque esse não pagar dividendos pode ser pelo fato de a empresa ter muitos projetos e que ela vai crescer muito nos próximos anos. Deixa eu compartilhar aqui, mostrar aqui na tela do computador. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver aqui, olha só.
Então aqui a gente tem a relação aqui das 25 maiores empresas americanas. Essas que estão em vermelho aqui, ó, são empresas que não pagam dividendos há pelo menos 10 anos. E a que está zero e azul são empresas que nunca pagaram dividendos. Então olha que o Facebook, desde o seu IPO, ele nunca pagou nada de dividendos. Só que veja aqui, ó, quanto que o Facebook cresceu nos últimos, o retorno 10 anos. Aqui, ó, o retorno de 10 anos do Facebook foi de 602%. Então imagina, você investir numa empresa que paga zero de dividendos, mas que subiu 602% nos últimos 10 anos. Olhando aqui, ó, a Amazon é a segunda maior empresa americana, listada na bolsa, né, a primeira é a Apple, e a Amazon também tem 10 anos que não paga dividendos, porque ela investe todo o seu lucro em novos projetos da empresa. E aí, com isso, a Apple, nos últimos 10 anos, ela subiu aqui, olha, 2.471%. Sabe? Então, acho que ficou bem mais claro agora, depois do último vídeo que a gente teve, o último vídeo que a gente teve está aqui na timeline, né, que o não pagar dividendos não é exatamente uma coisa ruim. A gente viu aqui no Brasil o caso da Magazine Luiza. O último dividendos reportado foi baixíssimo, né, baixíssimo, mas é uma empresa que subiu 7.000% aí nos últimos anos. Né, desde quando ela começou a subir, tá? Então, veja aqui, ó, Netflix também 10 anos sem pagar dividendos, a Adobe também 10 anos sem pagar dividendos, o PayPal nunca pagou dividendos, né? E a Tesla também nunca pagou, tem 10 anos que não paga dividendos, e a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, também não pagou dividendos tem 10 anos, mas no caso da Berkshire Hathaway, ela subiu 166%, né, nos últimos 10 anos. Né? Então, percebam essa dualidade, né, entre pagar dividendos e não pagar dividendos, e não pagar dividendos não é necessariamente uma coisa ruim. Lógico, se a empresa vem mostrando prejuízo atrás de prejuízo, ela não tem dinheiro nem para pagar dividendos e nem para desenvolver os novos projetos. Aí é um problema. Sabe? Então a gente vai investir em empresas que não pagam dividendos se ela tem realmente bons projetos e ela tem desenvolvido bons projetos aí ao longo dos anos. Né? A Vânia está falando, queria muito fazer uma pergunta para você. Se puder ajudar, agradeço. A TV americana só fala que estamos vivendo um período de recessão. Provavelmente depois de uma recessão existiria uma depressão. Também eleição presidencial. Olha, Vânia, tem realmente alguns lugares que a gente fala sobre isso, porque a taxa de desemprego aumentou, né? Você vê que a Bolsa Americana está nas suas máximas históricas, ela o valor que a Bolsa Americana estava antes da crise, ela já suplantou, porque a Nasdaq já passou muitas vezes, porque a Nasdaq são justamente essas empresas de tecnologia que estão crescendo muito, né? Então, existe o desemprego para empresas que fecharam, mas, por outro lado, existe também o crescimento das empresas que estão vencendo a crise com suas novas plataformas, né, melhorando a interface aí de reuniões. Então, eu não vejo como uma recessão, eu não li nada ainda falando que está em recessão. Sabe? Eu acompanho a TV americana, alguns canais, né, e eu realmente não vi. Então você pode até compartilhar comigo, manda aí a notícia que você ouviu e que a gente debate mais aqui sobre isso, que aqui é justamente para isso, para a gente debater, tirar dúvidas sobre o que está acontecendo, sobre investimentos. Né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de cautela, porque você pega aqui a Tesla, subiu aqui, a gente está vendo aqui nessa tabela aqui, né, que a Tesla ela subiu aqui 10.000%, né? Olha aqui, ó, a Tesla nos últimos 10 anos subiu 10.000%. Tá aqui, ó, 10.000%, né? Pagou zero de dividendos. Então eu acho que essas empresas de tecnologia, tá aqui, ó, a Amazon 2.000% em 10 anos, né? A Google 1.000%, né? A Apple 1.500%. 1.500% aqui a Apple, aqui 2.400% a Amazon e aqui a terceira 1.000% a
a Microsoft em retorno aqui de 10 anos. Então, eu acredito que está muito esticado os preços das empresas de tecnologia, sabe? Então, o que se pode ser feito agora, que eu acho, é você investir menos na bolsa, talvez, e procurar ativos que te protejam. Por exemplo, ouro, prata, né, uma Treasury americana, um Tesouro Selic, né, para você proteger seu patrimônio e deixar menos dinheiro na bolsa, porque a bolsa continua subindo muito forte, né, a bolsa americana, não a bolsa brasileira, que hoje inclusive está caindo, né, porque a economia brasileira é outra dinâmica, né, é dinâmica bem mais difícil as coisas aqui no Brasil. Tá? Então eu considero que recessão da bolsa ficar muito tempo assim parada ou caindo, a gente não está vendo. Tá? A gente está vendo a bolsa realmente americana subir vertiginosamente. Tá bom? Bom, outro assunto que eu queria falar aqui para vocês antes de voltar à tela aqui, ó, é que saiu essa semana aqui, né, o Boletim Focus do Banco Central. O Boletim Focus do Banco Central é um boletim que o Banco Central compila as informações de mercado, né, e disponibiliza isso através de um relatório. O que é informações de mercado? Informações que os analistas, os especialistas dos bancos projetam, né, para o cenário econômico, né? Então o IPCA, que é a inflação oficial medida pelo IBGE, o PIB, o câmbio, né, e a Selic. Então veja que para o final de 2020, né, a mediana das expectativas dos analistas de mercado estão projetando um IPCA de 1,67, tá? E uma taxa Selic de 2% no final do ano. Então, se você pegar e investir o seu dinheiro na taxa Selic, né, naquele fundo DI, conta remunerada do Nubank e outros bancos digitais aí, você vai ganhar 2% ao ano. Se você pagar imposto de renda, né, vai cair para 1,75%, que empata com a inflação praticamente, né? Então, o seu ganho real em aplicações de renda fixa, né, aplicações que têm perto de 100% do CDI, não estão dando realmente nada. Mas você pode ficar sem? Não. Porque o seu fluxo de caixa, para você pagar suas contas no dia a dia, vai vir de aplicações como essa, né, o Tesouro Selic. Então veja que o Banco Central, por esse relatório aqui, a gente pode ter uma expectativa aí de dólar a 5,20, né, no final do ano. Lembrando que isso aqui não é uma certeza, porque as coisas, esse próprio relatório, tem muitos anos que eu acompanho, né, a economia, e ele erra consistentemente também, né, principalmente câmbio, né, o câmbio é uma coisa que se erra bastante, tá? Então, agora veja interessante, a caderneta de poupança, ela está rendendo, que a caderneta de poupança, ela rende 70% da Selic, né? Então não vai dar aqui, vamos colocar aqui mais ou menos 1,10% ao ano. Então 1,10% ao ano na poupança com 1,67% da inflação, que é o IPCA, você está perdendo dinheiro deixando na caderneta de poupança, tá? E aí o mais interessante também, vamos ver aqui, ó, como que está a projeção para 2021. Né, para o ano que vem. Então, para o ano que vem, até agora, a gente tem uma projeção de inflação de 3% e uma taxa Selic que estava aqui em torno de 3%, mas já caiu a expectativa para 2,75%. Sabe? Então, para o ano que vem, se tudo se mantiver com essa projeção, a gente vai ter uma taxa Selic rendendo menos do que a inflação. Inflação, aqui é o IPCA, 3%, ao ano, né, para o ano que vem, e a taxa Selic 2,75%. Então, isso nos mostra que a gente tem cada vez mais de entender um pouquinho mais de investimentos, fazer investimentos diversificados, responsáveis, para que você consiga se proteger disso. É a primeira vez que a gente vê em décadas, né, a renda fixa e a taxa Selic rendendo abaixo da inflação. Antigamente você poderia deixar o dinheiro no investimento que o seu gerente do banco, tem um fundo DI aqui, aí rendia 80%, 90% do CDI, mas você já conseguia remunerar acima da inflação. Agora, nem a taxa básica de juros mais está para o ano que vem, mantida essa projeção aqui do relatório Focus, que é uma compilação das expectativas de mercado. Por isso aqui a própria taxa Selic já vai ficar abaixo da inflação no ano que vem. A inflação estimada de 3% ano que vem e a taxa Selic estimada em 2,75%. Então, quem quer
realmente construir riqueza para ter uma aposentadoria ou ter um futuro melhor, tem que se especializar um pouquinho mais nos investimentos, aprender a diversificar a sua carteira para você sem se expor muito a riscos que possam vir, como a Vânia falou, uma recessão, uma queda brusca da bolsa. A gente tem muita diversificação aí, por exemplo, em ouro, prata, fundos imobiliários, título, por exemplo, a gente tem no Brasil, lá no Tesouro Direto, um título que é totalmente diferente do Tesouro Selic, que é o Tesouro IPCA, que é um título que te paga um prêmio acima da inflação. Então, se você comprar esse título sabendo que você pode ficar negativo no curto prazo, mas que para o longo prazo ele te protege contra a inflação, né, porque ele te paga a inflação mais um prêmio. Então, é um tipo de título que tem que ter na sua carteira, porque a gente está vendo aqui um conjunto de investimentos que não vai nem remunerar junto com a inflação. Tá? E poupança, Tesouro Selic, outros investimentos atrelados ao DI. Né? Qualquer coisa que dê aí 100% do CDI é mais ou menos 2% esse ano e 2,75% o ano que vem. Então saiba disso, dessas coisas, para não cair nas armadilhas de um assessor que quer ganhar comissão, de um gerente de banco que só te oferece coisas que ele ganha comissão e aumenta o salário dele e diminui a sua rentabilidade. Né? Então, fala Marcelão, que bom ter você por aqui. Então é isso. Os dois recados aqui do nosso bate-papo aqui, toda segunda, quarta e sexta. O Marcelo Paes, que acabou de entrar aqui, é um cara muito top em criptomoedas. Inclusive, eu estou colocando na minha carteira, a partir de agora, criptomoedas como proteção para um colapso financeiro de longo prazo. O Marcelo Paes é um cara ultra mega especialista da minha confiança em criptomoedas. Inclusive, eu vi um vídeo dele semana passada, que ele lançou agora, tanto no Instagram quanto no YouTube, falando de fraudes envolvendo criptomoedas. Então, eu acho que é um mercado que a gente tem que entrar, mas tem que ficar ciente dos riscos e ficar esperto em relação aos golpes que possam acontecer. Então vai lá no Instagram do Marcelo Paes, aí você pode ir lá na bio dele, que eu já fiz isso, né, porque eu tô aprendendo com ele. Fui lá no canal dele do YouTube e vi esse vídeo sobre fraudes em bitcoins. Né? Então, pense, quem nunca ouviu falar de criptomoeda, pense a partir de agora a colocar talvez 2% do seu patrimônio em criptoativos, e aí a gente vai pegar um especialista como o Marcelo, que entende muito disso. Inclusive, eu fiz live com ele aqui semana passada. Você pode vir aqui no meu Instagram semana passada e olhar na timeline no IGTV, tem uma live lá de 1 hora falando sobre isso, que eu acho que vale muito a pena. Num caso de colapso, a gente tem uma parte aí do dinheiro em criptomoedas. Então, para quem chegou depois, nós falamos basicamente 2 assuntos, né? A criptomoeda foi o terceiro, 2 assuntos importantíssimos hoje, que das 25 maiores empresas americanas, 8 delas Facebook, Google, Amazon, Tesla, Netflix, a PayPal, ou nunca pagaram dividendos, no caso do Facebook e o PayPal, ou não pagam dividendos há 10 anos, no caso da Amazon, né, da Netflix, da Berkshire Hathaway. Então, não pagar dividendos não significa que a empresa é ruim, significa que a empresa, se ela está lucrando, significa que ela está com muitos projetos e bons projetos para investir nos próprios projetos e crescer vertiginosamente. Então a gente viu a Amazon subiu 2.000% nos últimos 10 anos, a Apple 1.000%, e a Tesla 10.000%, que está um exagero, mas as empresas que não pagam dividendos não necessariamente tem que estar fora da tua carteira. Se você tirar as empresas que não pagam dividendos, você vai tirar as maiores empresas. Por exemplo, Magazine Luiza no Brasil, dividendos mínimo, né? Porque a empresa está investindo nos projetos dela. O outro assunto foi mostrando aqui para vocês. Fala, Rodrigão, melhor personal do Brasil. Então, foi aqui recapitulando, né? A gente está vendo que a diferença do IPCA para esse ano aqui, IPCA 1,67 contra 2% da Selic, e no ano que vem a gente vai ter aí um IPCA estimado de 3%, com uma Selic em 2,75%, ou seja, é bem provável que para o ano que vem teremos uma Selic que não paga nem a inflação. Então, melhore os seus investimentos, aprenda a investir o seu capital para se proteger e ganhar dinheiro
no longo prazo. Quem quiser fazer exercícios físicos em casa, acompanha aqui o Rodrigão Personal, cara top, meu cliente, meu mestre em fazer exercício dentro de casa. Siga ele, que é fantástico a orientação que ele dá, tanto de alimentação quanto de exercício. Pessoal, um forte abraço. Toda segunda, quarta e sexta, 15 minutos de bate-papo aqui sobre investimentos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que quer aprender sobre investimentos. Ajude o canal a crescer, que só com você clicando na setinha aqui e mandando esse vídeo me ajuda aqui a crescer o canal. E toda segunda, quarta e sexta a gente bate um papo aqui sobre investimentos às 13h30. Um forte abraço e até quarta-feira. Deixe suas dúvidas também, porque boa parte desse vídeo de hoje foi feito com as dúvidas que vocês me mandaram. Então, as dúvidas que vocês me mandam vira o próximo vídeo. Forte abraço e até sexta-feira.